Nascido em Nova York, em 26 de julho de 1928, Stanley Kubrick foi considerado um gênio da sétima arte. Mas para atingir esse status foram necessários longos períodos de estudo e empenho de sua parte. Ele iniciou sua carreira profissional muito cedo, mas não como diretor de cinema, e sim fotógrafo para a revista Look. Profissão essa que certamente o ajudou no futuro como diretor de cinema. No final da década de 1940, deu início a filmagens de curta-metragens. Com orçamento apertado, fez seu primeiro filme chamado The Killing, com apenas 22 anos. Sua filmografia normalmente era produzida a partir de obras literárias de vários gêneros, que permitiam evocar um humor sombrio. Com cinematografia única e realismo incontestável para a época, enquadramentos inspirados na fotografia. Por ser perfeccionista, o intervalo de produção entre suas obras sempre foi longo, pois estudava minuciosamente cada aspecto do tema a ser abordado, desde caracterização de personagens, passando por busca de equipamentos adequados para a produção em questão, até ambientes a serem construídos ou locados. Tudo deveria passar por seu crivo e aprovação. Como roteirista, seus textos nunca estavam prontos. Normalmente escrevia o enredo mesmo durante as gravações. É claro que havia um roteiro oficial que era utilizado para apresentar aos acionistas para a aprovação da produção, e também servia de guia para os atores e equipe de produção. Mas normalmente o fechamento da obra era escrito enquanto se produzia os longas. E os desafios das equipes não paravam por aí, uma vez que era comum que uma mesma cena fosse refeita várias e várias vezes à exaustão, até que chegasse à perfeição exigida por Kubrick. O resultado se tornaria uma obra-prima de grandes proporções, e assim, essa meticulosidade era bem aceita pelos envolvidos. Outra característica é que o diretor não dá respostas fáceis às suas tramas. O foco narrativo é interpretativo, ou seja, tudo está lá, mas é possível que o espectador não as perceba de imediato. Assim, a cada vez que se revisita a obra, essa passa a ser uma nova experiência. Isso aconteceu conosco ao reassistir 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas antes de falarmos da experiência, vamos a algumas informações sobre a obra. Após ler os contos de ficção científica escritos por Arthur C. Clarke, publicados em 1948, Stanley Kubrick o convida a produzir um filme baseado nesses contos. Filme esse que, em sua opinião, deveria ser mais pé no chão que as obras sci-fi criadas até aquele momento. Não que considerasse filmes como Metrópolis ou O Dia em que a Terra Parou ruim, mas que fosse algo inovador. Durante essa coprodução, ambos fizeram extensas pesquisas sobre o assunto, para que não caíssem em clichês. Para tanto, consultas foram realizadas com o cientista planetário Carl Sagan e visitas aos laboratórios da NASA, que os recebeu bem, uma vez que a obra poderia ser utilizada como propaganda da missão espacial que levaria o homem à Lua. Deve-se destacar que essa propaganda era de extrema importância à época, pois esse era o período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e ambas as potências buscavam enaltecer seus poderes de conquista do espaço. A narrativa do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, é dividida em 4 partes. A primeira, o conflito entre os símios. A segunda, o conflito velado entre as nações, representadas pelos cientistas na espaçonave. A terceira, entre máquina e homem. E a última parte, o conflito do espectador com o desfecho da trama e a falta de linearidade entre espaço-tempo apresentado. O filme começa com a escuridão do espaço, e como um aspecto importante nas obras de Kubrick, a trilha sonora de Strauss define o ritmo da obra, que é contemplativa e ao mesmo tempo grandiosa.
Chamada de nascimento do homem, vemos um grupo de símios herbívoros tentando sobreviver com seu bando em uma savana. Eles convivem com outros animais e disputam uma pequena poça d'água com um grupo rival. Em algum momento aparece um monólito em cena, e os símios se aproximam para descobrir do que se trata. Na cena seguinte, ao se deparar com uma carcaça de um animal morto, seu comportamento se altera. Ele usa o osso para destruir um crânio. Como se despertasse para uma nova consciência, se dá conta que tem em suas mãos uma ferramenta de batalha. De posse do osso, parte novamente para a disputa da poça d'água, derrota o grupo rival e passa a abater outros animais. Nesse momento, dá-se início à era carnívora da humanidade. O ato se encerra com o símio jogando o osso para o alto. E em um corte criativo, esse se torna uma nave espacial, representando um salto temporal. Sem título, a segunda parte conta a história do Dr. Floyd e sua viagem à Lua. Deve-se destacar que a nave em que está não é a mesma que aparece no corte anterior, o que sugere que, como o osso foi usado como uma ferramenta pelos primatas, essa nave é uma arma espacial apontada para a Terra. Nessa viagem, o Dr. Floyd esconde os propósitos dessa jornada de um grupo de cientistas soviéticos. Ao chegar ao seu destino, encontra um outro grupo de cientistas que descobriu um monólito em solo lunar e posam para uma foto. Neste momento, a pedra emite um barulho agudo e ensurdecedor. Sem qualquer explicação, a cena é cortada. Chamada de Missão Júpiter, agora se passam 18 meses e somos levados a acompanhar em uma nave circular os astronautas Dave e Frank e outros 3 em hibernação, cada um em sua cápsula. Outro tripulante é o supercomputador de inteligência artificial chamado HAL, responsável por manter a nave em funcionamento. Quando os astronautas descobrem uma possível falha no computador, eles conspiram para desligá-lo e assumir eles mesmos o controle da nave. Mas HAL descobre a trama, mata Frank e os outros astronautas que estavam hibernando. Dave consegue superar HAL e o desliga, partindo sozinho para concluir sua missão, quando vê no horizonte espacial a silhueta de um monólito em alinhamento com outros astros. Em Júpiter e além do infinito, ao se aproximar da atmosfera de Júpiter, Dave atravessa um portal de luzes, cores e formas, até pousar, já envelhecido, em um quarto branco. Ao sair da nave, ele se depara consigo mesmo em outros 2 estágios diferentes da velhice. Quando está prestes a morrer, ele estica a mão em direção ao monólito, que aparece repentinamente no quarto. Dave evolui de um velho moribundo para um bebê gigante envolto em uma placenta luminosa e faz o caminho de volta à Terra. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço não é um filme convencional com história linear e facilitações hollywoodianas, pois dos 144 minutos de filme, apenas 40 minutos tem diálogo. Outro aspecto é a narrativa lenta, mas que tende a ser direta, livre e interpretativa. Cada parte mantém um ponto de vista restrito ao do personagem em foco. A transição por 3 diferentes personagens condutores da narrativa não permite que o espectador crie vínculos mais profundos com eles. Quando você começa a criar um vínculo com o Dr. Floyd em sua jornada à Lua, o filme simplesmente encerra a trama e inicia uma nova com outros personagens. Já na primeira parte do filme, a conexão com o protagonista não acontece, porque sequer dá para identificar quem é ele no grupo de símios. Só a mudança da terceira para a quarta parte do filme não exclui a participação do astronauta Dave, mas a parte final da narrativa renuncia a casualidades e dá lugar para uma completa indefinição do espaço-tempo, o que gera confusão aos espectadores. Outra escolha narrativa incomum é pela superficialidade dos personagens, o que complica ainda mais a conexão entre o espectador e a história. Kubrick não permite que se construa uma empatia por qualquer pessoa dessa história e, para isso, apresenta Frank, por exemplo, fazendo exercícios na nave, jogando xadrez com HAL, falando com os pais por videochamada sem expressar qualquer sentimento, ou a cena em que o Dr. Floyd conversa também em videochamada com a filha na Terra, onde temos um breve vislumbre do lado emocional do cientista, mas nada que vai além da relação de pai e filha. O filme também tem um falso senso de antecipação.
ou seja, quase nunca cumpre as expectativas que cria no espectador. Ao estabelecer conflito entre os astronautas e o computador HAL, o espectador já espera o despertar do resto da equipe como um componente fundamental da solução ou da complicação do embate. Mas o computador mata a tripulação adormecida e frustra essa espera do público. Em outra cena, nas 2 vezes em que é focado o aviso de parafusos explosivos na porta do módulo, tendemos a esperar que algo possa acontecer durante a manutenção do equipamento supostamente danificado, mas isso é feito de maneira totalmente inesperada e improvável. Embora as narrativas sejam independentes, algo as conecta e claramente não é o conflito, já que cada história é interrompida para dar lugar a uma nova. É possível dizer que as menções ao nascimento são condutores da narrativa, já que a primeira parte do filme se chama Nascimento do Homem e a segunda, o Dr. Floyd dá parabéns à sua filha pelo seu aniversário, assim como os pais de Frank o fazem no aniversário do astronauta, e por fim, Dave se transforma em um bebê e vaga no espaço de volta à Terra, simbolizando a evolução e o início da vida. Mas devemos lembrar que o monólito apareceu 4 vezes ao longo do filme. Em 2 cenas muito parecidas, os símios e os astronautas rodeiam e tocam a pedra. As cenas seguintes a essas ações são o símio aprendendo a usar o osso como uma ferramenta e os astronautas ouvindo o ruído estridente. A terceira aparição do monólito é quase imperceptível e surge no começo da 4ª parte, em que Dave percebe que a pedra se alinha com outros planetas, como se dessa vez os planetas o rodeassem. Depois disso, Dave entra em uma viagem psicodélica rumo a algum lugar. O monólito reaparece pela última vez no quarto, diante da cama do velho, momentos antes dele se transformar em um bebê. Como podemos ver, o filme realmente pode ter várias interpretações, ao depender do momento em que se assiste, da bagagem intelectual ou espiritual de cada espectador. Para nós, o monólito é um objeto alienígena que auxiliou o desenvolvimento humano e o aguardou até que esse estivesse pronto intelectualmente para receber uma nova atualização e se tornarem seres de luz.